Jesus, o divino Avatar, não está mais crucificado. Ele agora está de braços abertos para todos nós. Devemos vê-lo como luz, como paz e como amor. Onde tem luz, não tem trevas. Onde tem paz, não tem guerras. Onde tem amor, existe a fraternidade. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, mais uma oportunidade que temos na nossa vida, mais uma página em branco, que possamos fazer com ela a melhor opção possível, com os conhecimentos da Boa Nova, com uma positividade, com amor no coração, com indulgência, com bondade, com perdão, com atitude cristã. Iniciemos o nosso dia com propósitos de somarmos, de sermos positivos no trato dos nossos afazeres e no trato com os nossos familiares e com os amigos que nós nos relacionarmos. Que a nossa vida neste dia seja uma vida cheia de bons propósitos, porque naturalmente o universo nos recompensará com muita paz, com muita harmonia, com muita saúde e com muita alegria. Um bom dia a todos, que assim seja. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Quando se fala em ideal, pensamos de imediato nos que se entregaram de corpo e alma ao progresso da humanidade. E acreditamos que isso não é para nós, porque ainda nos julgamos pequenos. Mas é claro que qualquer um de nós pode ter um ideal. E talvez seja apenas a vontade de fazer algo bom, de abrir um sorriso singelo, ou então a intenção de fazer um sacrifício de grandes proporções. Porém, não há necessidade de desenvolvermos extraordinárias aptidões para só depois o possuirmos. Basta nos descobrir um que se ajuste ao que já somos. Por isso, faça nascer em você um ideal. Concentre nele as suas forças, as suas vontades e aspirações, e lute contra as desesperanças. É assim que você se aperfeiçoa e acende luzes no espírito. De espírito iluminado, surgem em você novos níveis de satisfação, como o controle diante das dificuldades, a vibração de esperança e as firmezas no dia a dia. Ter um ideal é fazer a vida vibrar positiva e completa. A felicidade é o estado permanente dos que vivem para servir. Pensemos nisso. Que encontraste no Evangelho sobre este assunto, Jussi? Bom dia. Bom dia, amigo Antônio, todos os nossos ouvintes. Nós podemos inserir esta reflexão no contexto do capítulo 17, onde Jesus e os espíritos codificadores que elaboraram esta doutrina maravilhosa nos convidam a sermos perfeitos. Ali, neste capítulo, nós teremos uma boa reflexão sobre o conteúdo da leitura que o Antônio
acabou de fazer. Temos instruções sobre a virtude, sobre as qualidades do homem do bem, sobre como cuidar-se no mundo, cuidar do corpo, cuidar do espírito, o que é importante nós reservarmos como essencial para o nosso ir e vir. Diz na reflexão que o grande ideal que nós poderemos ter é servir. Já se falava sobre os caracteres da perfeição. Sabemos que nós ainda vivemos numa terra ainda de provas e de expiações. Está em mudança, mas a mudança a gente quase não percebe nesta existência. Mas ela é perceptível se começarmos a olhar pelo lado espiritual, pelo lado da melhora de cada um de nós. Em cima disso, como vamos atingir um ideal de servir? Porque normalmente se serve com a mão espichada, servindo, hoje em dia com o celular tirando uma fotografia do serviço em si, ou com a outra mão em busca de algo em troca. Este será um ideal ou é uma simples troca que vai justamente fazer o terra a terra funcionar e esquecermos do lado espiritual que está muito, digamos assim, olvidado? Nesse sentido, nós podemos ocupar também o capítulo 12 do Evangelho, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, que é a atitude correta do servir, que é a visão cristã da vida, que é encontrar no seu ir e vir, na sua forma de viver, os infortúnios ocultos, que é fazer o bem sem ostentação, que é convidar os pobres e estropiados para o nosso banquete diário. Lógico que isso tudo foi nos explicado por Jesus na época da sua passagem em forma de parábolas, mas que o Espiritismo clareou, atualizou, colocou para nós de forma simples e objetiva como o nosso comportamento pode ser dirigido para a prática do bem, que sempre deve ser norteada pelos interesses do coração e não os interesses da matéria. Porque se nós tivermos interesses materiais no exercício da prática amorosa, nós não estaremos fazendo o que Jesus nos ensinou. E a recompensa pelo nosso ato mecânico vai se resumir às consequências materiais do ato que a gente praticou. Ao contrário, quando se faz a doação, a prática do bem de forma amorosa, é o nosso divino que está atuando. E nesse sentido, é aquela satisfação interior que nós chamamos de paz, de felicidade, que se apresenta no contexto da nossa existência. Como fazer caridade? Porque Jesus disse, fora da caridade não há salvação. Se eu não tenho nada, onde eu posso adquirir alguma coisa para fazer esta caridade? Eu sou um pobre, digamos que a pessoa não se sinta em condições de dar nada para ninguém. Pode existir esta pessoa que não tenha nada para dar? Existe isso? Sem dúvida. Nós temos, aliás, não existe pessoa que não tenha nada para dar. E também não existe pessoa que não tenha necessidade de receber. Exatamente, são os né? dois lados da moeda. Então vejam como a gente parte de um ensinamento espiritual e quando vê nós estamos ingressando na prática do nosso dia a dia. E a caridade pode ser material e ela pode ser a caridade moral. E a caridade moral, que é a mais difícil, né? Que é a mais meritória, a mais difícil, é aquela que as fibras do coração estarão sendo acionadas
Essa caridade, E essa todos podem fazê-la. essa todos têm capacidade de fazer. Desde o mais pobre ao mais rico. E aí, o mais como- paupérrimo ao mais rico. E como se faz isso, Antônio? Pois é, aí que está o detalhe. Hã? A dificuldade de entender o outro, por exemplo. De ser benevolente, de ser indulgente, de perdoar as ofensas. Isso todos nós podemos fazer. Não tem nenhuma pessoa que não possa. Sim. Entender o defeito do outro, porque se eu ver o defeito do outro é porque eu tenho esse mesmo defeito. E não espalhar aos quatro ventos alguma coisa que eu julguei porque eu vi com os meus olhos, e aí eu acho que aquilo é a verdade e eu espalho aos quatro ventos. Isto não é caridade. Quando eu pego a internet, por exemplo, e coloco nas redes sociais coisas que vão deturpar a visão de alguém, que vão prejudicar alguém, que vão deixar alguém com o coração batendo aceleradamente, eu não estou fazendo caridade. Ah, mas eu preciso dizer a verdade não pode ser escondida, as pessoas dizem assim, não é? Sim. Mas as verdades podem ser ditas da forma como Jesus disse as verdades dele. Como Jesus disse as verdades dele, que servem até hoje para todos nós, em forma de parábolas e não de forma direta. Nós não temos o direito da agressão, de ferirmos ninguém, senão nós não estaremos praticando a lei do amor, que é a caridade em ação. A verdade deve prevalecer sobre a mentira? Evidentemente que sim. Mas a verdade se posta no nosso momento atual como a água. A água é extremamente necessária para a nossa sobrevivência, mas em abundância afoga o sedento. Então a verdade desnuda, ela não tem utilidade, ela mais fere do que produz um benefício. E por isso que Jesus foi magnânimo no seu ensinamento, colocou as verdades sobre as leis da vida e o amor do Pai, de forma que aquele povo daquela época pudesse entender o que ele estava querendo dizer. E o Espiritismo ampliou isso, esclareceu melhor, porque é outro momento intelectual da humanidade, mas mesmo assim ainda está valendo a mesma regra. A verdade, ela, para que tenha a utilidade da sua conceituação básica, ela deve servir para o propósito ao qual nós estamos querendo ofertá-la. Se beber água demais, vai ter problema. Então, se a verdade se apresentar em forma de torrente, vai afogar as pessoas que são destinadas a utilizá-la como um benefício. Servir como ideal é o nosso, digamos assim, o nosso desiderato. É a meta que deveremos alcançar. Aquele que está com o pensamento vago, com o pensamento vazio, com o pensamento na tristeza, com o pensamento chegando, acumulando a tristeza, chegando às raias da depressão. E com isto, ele chega ao ponto de pensar no cometimento bárbaro que é o suicídio. Pensem nisso. Não deixem a mente vazia. Não deixe horas vazias. Ocupe-a para servir. Servir quem? Servir ao bem. Servir ao amor ao próximo. E há tantos meios de assim fazê-lo. É só buscarmos. Os trabalhos voluntários estão aí, por aí afora. O telefonema para um amigo que está distante, que tu sabes que está doente. A visita a um hospital, a alguém que está em estado terminal, ou precisa de uma palavra ou de um abraço. Não é perguntando como é que ela está, é simplesmente ir lá, fazer uma brincadeira e dar um abraço naquela pessoa. É encontrar na rua alguém que está cabisbaixo e dar um bom dia, dar uma boa tarde, dar um oi, que aquela pessoa está em forma de tristeza. É encontrar um mendigo pela rua e
pelo menos abanar para ele. Não tiver um óbolo, não precisa dar um óbolo, mas olha para aquela pessoa, dá um sorriso, abana, dá um bom dia, dá uma boa tarde. É no trânsito respeitar o outro como tu queres ser respeitado. É dar a vaga para o outro, para a outra que está ali. É não fazer os buzinaços que são verdadeiros xingamentos. Esses são serviços que poderemos fazer graciosamente. Qualquer um pode dar um sorriso, qualquer um pode distribuir um abraço fraternal que cura e que poderá salvar um indivíduo de um ato impensado. Então, como nós vimos, consolo é uma caridade moral e todos podem fazê-lo. Sair de casa ou em casa mesmo, não olhar a vida com olhos de julgador é uma caridade moral. Porque Jesus nos ensinou que com o mesmo olhar de julgador que nós endereçarmos aos nossos semelhantes, nós seremos julgados. E levando em conta que nós estamos ainda num estágio de imperfeição, todos precisam de indulgência. É caridade moral. Sobre o vazio existencial que tu falavas, Antônio, um dos remédios que são ofertados nos atendimentos, nos tantos atendimentos que nós temos para o combate dessas doenças psicológicas que nós estamos enfrentando como uma epidemia atualmente no planeta, é nós dar objetivo existencial para a vida. Ontem eu ouvia o Divaldo falando sobre isso num comentário sobre depressão. Ele falava de um psiquiatra, ao que me consta, na Inglaterra, que foi convidado por uma família ilustre a tratar de um dos seus familiares que estava, a matrona da família, que estava em profundo estado de depressão. E como a gente sabe que nós temos muitos milindres na nossa forma de entender a vida, eles orientaram o psiquiatra a nem dizer que ele era médico psiquiatra, o que ele não aceitou. Ele disse: eu não vou mentir para minha paciente, eu vou dizer que eu sou médico psiquiatra e vou dizer o que eu vim fazer. Conversando com aquela senhora que respondia-lhe monossilabamente, tal o estado de desânimo que ela se encontrava, depois de breves momentos se despediu, ao que ela perguntou: não vai receitar nada? Diz ele: não vou receitar nada. Não vejo nada, não tem nenhum medicamento que eu tenho para ti. Eu acredito que tu pode superar de outra forma. E foi embora. Aos familiares ele disse: eu vou voltar outro dia. Voltarei outro dia. E daí, voltando outro dia, encontrou aquela senhora de novo naquele abatimento profundo e disse para ela: tu já percebeste que tu é uma pessoa importante no meio que tu vive, que muitas pessoas te procuram, que muitas pessoas procuram saber do teu estado e tu não responde ninguém? Por que tu não responde? Eu vi um jardim de inverno ali lindo, cheio de violetas. Ao invés de falar então que você não quer, oferte para as pessoas um vaso com aquelas flores. Olha só, amigo Antônio. Ele deu um objetivo existencial para a mulher sem dizer que ele estava dando um tratamento da área de especialização dele. Ocupada em ter que fazer muda, fazer vaso e distribuir violeta para as pessoas que procuravam aquela senhora, ela se curou da depressão. Então, nos nossos meios, na nossa existência, na nossa vida, nós podemos, preenchidos do amor que nós devemos ter para com a vida e para com o nosso semelhante, encontrar os vasos de violeta para ajudar os depressivos que nós conhecemos. É achar aquilo que possa servir. Esse é o ideal do serviço em si. É não deixar esse vazio penetrar, porque a pessoa fica pensando só dentro de si, ela fica como um caramujo, ela se esconde dentro de si própria e não encontra nenhuma solução. Realmente não vai encontrar. Se ela ficar fechada para si própria,
não terá nenhuma solução. É preciso ter um objetivo na vida, alcançar esse objetivo. Deus é Pai, Pai amantíssimo, soberanamente justo. Nunca, mas nunca abandona os seus filhos. Ele só espera que cada um de nós faça a sua parte, porque Ele nos deu o livre-arbítrio para dizer assim: eu quero buscar, eu vou buscar, eu tenho vontade, vou sair, e eu vou sair, e Ele sai. Se Ele tiver essa vontade, crer realmente, Ele vai sair. Mas não se pode deixar se entregar para si próprio, para o seu desânimo, para o seu desespero. Aquele desespero vai passar, tudo um dia vai passar. Outro remédio que todos nós podemos praticar como beneficência é o incentivo à oração, Antônio. O incentivo à oração, porque a oração nos tira do estado vibratório negativo que nós nos encontramos, aproxima de nós espíritos com outra ordem vibratória, e o auxílio imediatamente ocorrerá sob o ponto de vista invisível. Mas as pessoas perguntam: mas eu não tenho vontade de orar, eu vou orar por quê? Eu digo: então faça o seguinte, faça um raciocínio. Tem alguma coisa na vida que te agrada, que é caro para você, que você gosta, que você se sente bem? E eu fiz uma pergunta dessas num atendimento recente, né? De uma pessoa profundamente deprimida. Eu gosto da minha mãe. Eu gosto da minha mãe. Eu gosto da forma que ela me trata. Eu gosto do meu... Embora eu sofra com o que eu faço, eu gosto de trabalhar. Eu digo: pois bem, tu já tem 2 motivos para agradecer. Faça oração de gratidão, querido ouvinte. Encontre na sua vida um motivo, e todos temos motivos para agradecer. Se nós não tivéssemos nenhum motivo afetivo, nós temos o sol que levanta de manhã, nós temos a água que nós bebemos, então a natureza nos ajuda. Faça oração de gratidão e você estará fazendo um exercício vibratório de alta relevância para munir o teu interior de recursos de modificação, para que os neurotransmissores do cérebro possam voltar a produzir a dopamina, a noradrenalina, e a reação fisiológica começa a acontecer. E é o começo da recuperação. Sempre tem solução, caro ouvinte. Quando parece que tudo está perdido, logo ali encontrará uma nova luz. Não está perdido. Dá um tempo ao tempo. Não cometa um ato que poderá se arrepender pelo resto da tua existência ou por centenas de anos. O arrependimento às vezes dura centenas de anos. 300, 400 anos, às vezes. Várias encarnações arrependidos. Portanto, não cometa esse ato. Ninguém morre. Depois que Deus nos criou, somos seres imortais. Somente o corpo físico que veio da terra, e da terra voltará. Não cometa esse ato. Procura socorro, peça ajuda a muitos lugares oferecendo ajuda. Grite com um amigo, chama um amigo teu. Frequente uma casa religiosa. Busca Deus no teu coração. Crie um objetivo de vida, um objetivo saudável. E isso não está engessado. O que você pensar em fazer vai ser bem aceito pela tua natureza. Deus é extremamente amoroso, misericordioso, e nós teremos sempre ajuda substancial para que esse processo aconteça. E se atualize, se intelectualize no conhecimento das atrocidades que passam aqueles que infelizmente não venceram esta fraqueza.
E temos muitos, né? Temos muitos, nós temos que buscar energias para também ajudar esses irmãos que se foram desta forma tão trágica, né? Então precisamos orar por eles. O José falava da oração e a oração é super importante. Nós vamos orar hoje para a dona Bromilda Knack, que está em João Pessoa, lá ligada no programa também aqui com a gente. A dona Maria de Lourdes está sempre agradecendo, né? A Salete Mantelli, que está em recuperação na graça de Deus, a Marli Rosas também, nós precisamos de oração por ela, em nome de Jesus. Ao Eliseu Scherer vai o nosso abraço, Benício Werner, Luiz Carlos Pauli, Claudete Cadem, Clair Fetter, Fátima Ertel, Ângela Pereira, Loraci Ren, Carla Berni. Um beijo no coração, Zoida, todo o pessoal aí do Justiça Divina, do Paz, Amor e Caridade, de todas as casas espíritas que eu sei que estão nos escutando, de todos os credos que estão nos ouvindo. A mensagem nossa é cristã, é para o fortalecimento de todo ser humano. Para a nossa querida Jandiva, para o Marcos também, para a dona Cecília, que recebam a oração. Coloque as suas águas de frente ao rádio, que estas águas serão beatificadas, serão magnetizadas, serão fluidificadas, contendo todos os medicamentos necessários. Em nome de Jesus. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebes a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.